Quando nossos filhos tiram notas baixas, nós devemos puni-los ou não? Olha, essa é uma pergunta extremamente interessante e a resposta é depende. E vou explicar por que a resposta é depende. Porque depende dos cenários, depende do seu filho. Hoje nós já sabemos, né, que as inteligências são múltiplas. Então, por exemplo, uma criança pode ser muito boa em matemática e ser péssima em linguagem. Ela pode ser muito boa na parte cognitiva, na parte sinestésica corporal e ser péssima em música, em artes. Então, senhores, eu quero que vocês entendam que, mesmo que uma criança saiba se relacionar com o mundo à volta dela, ela se entenda, ela se olhe de forma diferente, ela tem uma ótima inteligência inter e intrapessoal, ela pode de repente errar num cálculo simples de matemática, porque nós temos habilidades distintas. Isso significa que ela não deve ligar para a matemática, não deve ligar para a linguagem, ou se ela de repente não tem inteligência interpessoal, ela não deve ligar? Não, nós temos que tentar desenvolver o máximo de inteligência nos nossos filhos. No entanto, sabendo que cada um de nós tem suas limitações, o processo de avaliação dependerá disso. Por exemplo, como eu vou avaliar uma criança que é um exímio matemático igual a uma criança que tem predileções por linguagem? Eu tenho na sala de aula, normalmente, uma avaliação média, que o professor ele quer, no mínimo, que aquele aluno passe por aquele obstáculo ali e aquelas condições são mínimas que o processo educacional considera para que ele possa passar para a próxima série. Ou o nível de conhecimento mínimo para que ele possa ser alicerçado para ele ter conhecimento num próximo desafio, no próximo ano. Pois bem, nessa circunstância, o professor ele lança uma prova, uma avaliação para testar a turma. Às vezes aquela avaliação é abaixo e às vezes ela é acima do nível do seu filho. Por isso depende. Outra coisa que acontece, muito comum. O seu filho, por exemplo, ele tem um hábito de tirar 9, 10 e de repente ele vem com um 7. Mas você percebeu que ao longo das últimas 3 semanas ele não entrega os exercícios, conversa em sala de aula e também ele não vem se esforçando, não só para a prova, mas ele não vem se esforçando, ele não estudou nas últimas semanas. Você acha isso normal? Merece sua atenção. Por outro lado, às vezes ele tira um 6, ele tira um 4, mas você percebe que ele vem num processo de evolução, vem num processo de esforço. Devemos sim elogiá-los, devemos motivá-los para que nele comece a produzir a dopamina que vai compelir a ele fazer e vencer o próximo desafio e assim por diante. Urubatã, mas por que você opta pelo esforço? Será que o esforço realmente devemos ter predileção por isso? Deixa eu explicar uma coisa, calma. Eu tenho 2 filhos, o Edson e o Malik. Eles são completamente diferentes e eu uso estratégias distintas para os dois. Mas Urubatã na mesma casa é como esse que vos fala vai dizer para você fazer uma coisa ou outra. Não, você tem que olhar o seu filho, olhar as limitações, olhar como a escola trabalha para depois sim você tomar as suas medidas. E outra, não tome nenhuma medida corretiva com o seu filho sem conversar com a psicopedagoga, com a pedagoga da sua escola, porque ela vai saber lhe orientar. Ela até vai saber se aquela avaliação que o seu filho está fazendo está acima ou está abaixo. Você não é capaz de fazê-lo se você não é um professor ou se você não consegue acompanhar diariamente o processo educacional ou sem sequer saber se aquela escola está dando uma avaliação acima ou abaixo do nível do seu filho. Vamos lá. Urubatã, mas você não respondeu a pergunta: por que pautar a educação dos seus filhos pelo esforço? Eu gostaria de entender. Bem, Aristóteles, quando escreve para Nicômaco, no livro A Ética, Nicômaco, seu filho, ele escreve dizendo que o aperfeiçoamento no hábito é praticamente certo, é uma consequência. À medida que nós nos habituamos a fazer algo, é provável que acontecerá o aperfeiçoamento. Seria como Urubatã ele fazer matemática, hoje a neurociência chama isso de memória procedural. À medida que você executa uma sutura, o médico vai lá e dá um ponto em você, e ele faz de novo, ele faz novamente, até ele atingir uma perfeição. Isso acontece com a criança, sim. Se ela aprender a se esforçar, se ela aprender a dar sempre o melhor, ela vai adquirir cada vez mais habilidade e ela vai melhorar no tempo dela. Se você pedir a ela o melhor,
ela vai acabar entregando. E como ela vai entregar? Ela tem que se sentir motivada. E como ela se motiva se a nota às vezes não reflete naquele resultado? O seu elogio, você falar, essa nota não foi boa, mas você deu o melhor e eu estou contigo, vamos nos esforçar mais. E ele fica feliz, o corpo dele começa a liberar dopamina para que ele queira executar e durante a execução do processo. E cada vez que você entregar uma recompensa, ele vai se sentir compelido a fazer mais e mais e mais. E isso é importante no processo educacional. Mas, ora, Urubatã, isso é tão difícil de fazer. Eu trabalho, eu tenho minhas tarefas diárias, eu tenho que ir ao meu culto, eu tenho muitas coisas a fazer. Ora, eu vou dizer para você, eu sei que você tem vontade que o seu político de estimação lhe proporcione uma vida melhor. Eu sei que você tem vontade que seja o prefeito, o governador lhe proporcione, que os juízes julguem melhores, que os policiais nos deem segurança, mas eu vou falar uma coisa para você. Sabe como você pode transformar a sociedade? Tornando seu filho um bom cidadão, tornando seu filho um homem mais respeitoso, um homem honrado, que independente das predileções das pessoas, ele respeite a fé das pessoas, o direito das pessoas cultuar a sua fé da maneira que elas quiserem, não importa as opções das pessoas, que ele possa amá-las e respeitá-las. Se você conseguir fazer isso, isso já é um grande passo. E se você ensinar o seu filho a dar o melhor, não importa o que ele vai se tornar. Não importa se ele vai se tornar o pedreiro, o advogado, o arquiteto, o político, o médico, ele vai sair de casa compelido, sempre feliz, acostumado a dar o melhor. Ah, mas Urubatã, nem todo mundo da sociedade vai valorizar. Meu filho não vai ser empregado de ninguém, ele vai ser empregado. Ou de um cliente, se você for autônomo, porque se o cliente, se ele não der o melhor para o cliente vai abandoná-lo. Confia em mim. A única maneira de ele não dar o melhor é se ele for concursado, mas mesmo assim ele vai causar um mal-estar na sociedade. Imagina você chegar numa repartição pública e alguém não tratar você bem, alguém não lhe dar o melhor. É bom isso? É legal? Não, né? Tem uma frase que está em Colossenses 3:23 que fala: o que fizeres, façam com o coração. Olha só que engraçado. É genuína essa frase e ela retrata exatamente o cerne da questão. O que você fizer, faça de coração e faça para o Senhor. Não faça para o próximo, não espere recompensa, não espere um dinheiro para pagar, não necessariamente a gratificação. Isso é bom, é importante. Vivemos numa sociedade onde tudo que está à nossa volta custa um valor. Isso é importante sim, mas faça porque você ama. Olha, esse que vos fala já foi ambulante, eu já vendi tênis, vendi bolsa, e apesar de eu ter diversas empresas no Brasil e estar abrindo outra aqui, tá? Está abrindo uma escola aqui na América, eu vou falar para vocês, nunca foi fácil a minha vida. Sempre foi pautada por muitos desafios. Só que toda vez que eu faço um negócio, eu tentei entregar o melhor. Eu confesso para você que talvez na maioria das vezes, talvez eu não tenha logrado êxito, mas eu tentei e eu busquei. A cada dia eu estou me superando. Ora, eu tenho mestrado, doutorado, sou professor de matemática, fiz algumas especializações em neurociência em Harvard, estou fazendo agora uma no MIT sobre Business Neuroscience e não canso de estudar. E tenho que ouvir alguns de vocês dizer, e ele não sabe nada, deve ser coach. Eu não tenho nada contra coach, tá? Mas assim, mas eu sou doutor na minha área, estou tentando dividir meu conhecimento, acreditando tentar ser corroborativo com o que os pais pensam e mesmo assim sou julgado. Então é verdade, para o pai que fala, às vezes eu vou fazer tudo e as pessoas não vão dar valor, não vão dar, mas você tem que fazer para você, tem que fazer porque você merece, tem que fazer porque a sociedade precisa de você. Tem uma frase do filósofo Cícero que é que você fazer tudo, você ser um fator de soma na vida das pessoas que você participa, que você realmente entregue o seu melhor, ser um fator de soma ao encontrar alguém na rua, você tentar, eu dei o meu melhor. Eu enchi a minha mão com o meu melhor, com a minha habilidade, com o meu talento, seja ele o seu sorriso, o seu esforço, o seu amor, os seus recursos, por que não? Uma palavra, mas você deu o melhor. E eu ouvi de alguns pais essa semana dizer, meu filho não vai dar o melhor. Ah, o meu filho tira 5 e ele se tornou um grande médico. Ele é um outlier. A maioria não vai conseguir fazer isso. É um mérito dele. Graças a Deus. Mas se ele não for lá
como médico e deram melhor, talvez uma pessoa precise de uma sutura, ele vai acabar não prestando atenção e pode de repente amputar uma perna. Nós temos que ter a responsabilidade de darmos o melhor. Não é para você conseguir, mas você tem que tentar. Algumas vezes vão lhe dar valor e outras, lamentavelmente, não. É verdade. Mas, inclusive, para que você seja valorizado, se todo mundo der o melhor, certamente ele vai ter uma predileção em também te valorizar. Vamos transformar o mundo através da educação. Eu conto com você. Se você gostou desse tipo de dica, por favor, me siga no canal e lembre-se, não importa o que o seu vizinho faz. Não importa se quer o que eu falei aqui no que se concerne como eu lido com meus filhos. O que importa é como você deve lidar com os seus. E depende do ambiente que ele está inserido, da escola que ele está, do nível e de suas predileções. Tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado. E se gostou, me siga aqui no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom?